Fala pessoal, estamos de volta aqui para a disciplina de ecologia de vetores, tá? E na aula de genética e genômica de populações de vetores, e essa é a parte 2. Se você não viu a parte 1, veja, porque ela vai ajudar você a entender, contextualizar o que é a genômica de populações e o que ela revoluciona em relação à genética tradicional, a genética de populações tradicional. Vamos lá então. Bom, a genômica de populações, né, ela tem nos ajudado a entender como que o sistema de controle de vetores é problemático e não está ajudando muito a controlar vetores, que é basicamente o spray de inseticida. Mas não só isso, a genômica de populações está ajudando a entender novas questões da, da dinâmica dos genomas e entender melhor como que as espécies evoluem, como que os indivíduos se adaptam, como surgem as novidades evolutivas que permitem as adaptações a diferentes ambientes, tá? Até há pouco tempo atrás, tá? Então eu aprendi na minha graduação basicamente, assim, vamos dizer assim, até 15 anos, 16 anos atrás, uma das coisas que a gente entendia sobre seleção, né, natural, e aqui eu estou dando um foco na seleção artificial por inseticida, é de que muitas vezes você tinha uma mutação em um gene, e esta mutação criava um gene novo que permitia uma melhor adaptação quando havia uma mudança ambiental, uma pressão seletiva, né? É como a gente fala. Então, mostrando aqui como funciona a seleção natural, né? Nós temos aqui uma população de mosquitos e um desses mosquitos é o mutante, que aqui nessa forma que a população está, não faz nenhuma diferença ter ou não esta mutação. Mas quando a gente joga o inseticida, o que acontece é que mata todos os outros e sobra só esse, porque o que a gente entendia até então é que esta mutação conferia resistência a inseticida. Agora que só tem este indivíduo vivo, ele vai ter novos filhos, ou seja, né, a prole vai herdar as características genéticas dele e surge uma população que é resistente ao inseticida. E nesse surgimento surgem novas mutações, tá? Então temos novas mutações. Pode ser uma susceptibilidade, pode ser resistência a inseticida, ou pode ser mutações relacionadas a outras coisas. Por exemplo, conseguir viver, se reproduzir em água salobra, como acontece com Anopheles aquasalis, ou uma adaptação que confere maior facilidade para se alimentar de diferentes hospedeiros, e por aí vai. A gente pode imaginar várias coisas em termos de vetores, tá? Pode ser uma maior susceptibilidade ao parasita, transformando esse inseto num vetor melhor, ou até num vetor pior, porque maior susceptibilidade causaria também aí uma patogenia. Então, as mutações, a gente não sabe se elas são positivas ou negativas até que haja a pressão seletiva em cima daquela mutante. Mas, como eu falei, até há pouco tempo a gente achava que essas mutações que surgiam eram principalmente em cima de um gene, ou dois genes, ou poucos genes, que geralmente era um nucleotídeo que mutava, que causava uma alteração em um aminoácido, e esse aminoácido agora mudava o funcionamento da proteína para que ela quando desafiada pela mudança, essa proteína fosse selecionada positivamente ou negativamente por aquela pressão seletiva, tá? Deixa eu tomar uma água aqui que falando muito. Mas a genômica de populações começou a nos mostrar que esse não é bem o caso. Até então, a genética de populações clássicas, ela tentava na biologia de vetores, né? Na questão de resistência a inseticidas. Eles muitas vezes tentavam encontrar qual é o gene que é responsável por fazer detoxificação de inseticidas. E daí, por exemplo, surge um gene, é descoberto um gene chamado KDR, é o canal de cálcio e tal. E as pessoas começaram a procurar mutações nesse gene de KDR
que justificasse o indivíduo ser resistente ou não ser suscetível ao inseticida. E até foram encontradas mutações relacionadas a isso, tá? E por isso, encontrar essas mutações confirmou aquilo que as pessoas acreditavam já. Olha, tem uma mutação no gene do KDR que vai dar resistência a inseticida. Vamos lá olhar. Tem aqui, a gente encontrou uma mutação que os resistentes todos têm essa mutação e quem é suscetível não tem essa mutação. Beleza, né? Aparentemente é só isso e todo mundo começou a usar esse tipo de abordagem para estudar, tá? Eu estou focando bastante em resistência a inseticida porque é o que a gente tem de mais exemplo em vetores. Infelizmente, é muito mais focado nessa questão de controle por uso de inseticida do que qualquer outra coisa, tá? Mas com a genômica a gente começou a ver assim, calma aí, não é só KDR que está relacionado a essas coisas não, tá? Como é que surgiu essa ideia? Então, primeiro a gente tem que voltar lá quando começaram os sequenciamentos de genomas de vetores. Então, em 2004 teve a Anopheles gambiae, depois em 2007 teve a Aedes aegypti, em 2014 Rhodinus prolixus, em 2015 Tsetse, e ao longo aí desse meio tiveram vários outros, como Lutzomyia longipalpis, Phlebotomus papatase, vários Anopheles, espécies de Anopheles, tá? Tem Anopheles aqui no Brasil, Anopheles quadrimanus, Anopheles darlingi, no Brasil Anopheles darlingi, Anopheles aquasalis, e por aí vai, tá? Então, começou uma revolução genômica em vetores lá em 2004, a Anopheles gambiae foi o primeiro. Com a sequência desses vetores em mãos, pulei aqui já para o próximo slide, tá? Espera um pouco aqui. Com a sequência desses vetores em mãos, as pessoas começaram assim, tá, mas calma aí, existem muito mais genes do que a gente imaginava. De detoxificação não é só o KDR, existe também os citocromo oxidases, né, as famosas P450. E em vários desses organismos tem dezenas de P450. Dependendo da espécie, tem 70, 80, 120 citocromos oxidases que podem estar atuando em detoxificação de inseticida. Se é assim, como é que pode, de repente, ou por que não poderia, de repente, existir outros genes ainda relacionados à resistência a inseticidas? E não só o KDR. O KDR parece ser, assim, uma bala mágica. Um organismo desse, né, depender apenas de um gene para sobreviver a uma pressão seletiva tão brutal, parece algo pouco produtivo em termos de evolução, né? Mas como é que a gente vai olhar todos os genes, 14 mil genes? A complicação que existia quando se sequenciou e descobriu que poderia existir essa possibilidade é que para você conseguir fazer as correlações, ou seja, eu fazer vários testes e definir, olha, este gene está correlacionado à resistência a inseticida ou a esta adaptação ambiental que eu estou pesquisando. Para você fazer isso, você tem que sequenciar milhares de indivíduos, no mínimo 1000, tá? De diferentes populações com diferentes perfis para procurar as correlações. É igual a gente agora falando de um assunto atual, vacina. Você saber se uma vacina é eficiente ou não e saber que efeitos colaterais que ela pode ter ou que interações que ela pode ter, você tem que testar em 20 mil, 25 mil pessoas para começar a aparecer as correlações. Menos do que isso, fica difícil de você fazer as correlações. Só que até 2010, fazer o genoma de um inseto custava aí na base de uns 300 mil dólares. Tá? 300 mil dólares. Muito dinheiro. Como é que eu vou fazer 1000 genomas a 300 mil dólares para cada um? 300 milhões de dólares para eu fazer um experimento para tentar encontrar genes relacionados a essas questões, como resistência a inseticida. Era impossível, tá? Mas a genômica evoluiu muito e começaram a surgir novos sequenciadores de genomas e começaram a baratear e eles foram cada vez mais evoluindo até criar um sistema muito barato e muito eficiente, que é o que eu vou estar mostrando agora. Então, o primeiro sequenciador de genoma que surgiu, que começou a trazer assim, a perspectiva, olha, acho que dá para fazer genômica de populações, é o Illumina. O Illumina ele é um sequenciador de segunda geração. Ele ainda usa um método dele de sequenciar por DNA polimerase. Então você vai ver o que a DNA polimerase faz, tá? Eu não vou entrar em detalhes da química de como funciona isso, porque eu tenho a disciplina de genética aplicada à parasitologia, genômica,
aplicada à parasitologia, que eu explico isso aqui em detalhes, tá? Mas a questão é que o Illumina ele consegue fazer o sequenciamento num volume colossal, Então o sequenciamento acontece numa lâmina de vidro, tamanho de uma lâmina de microscopia, mostrada aqui, tá? Onde você tem vários canais que você pode botar amostras diferentes. E daí aqui nesses canais você vai ter lá várias regiões onde o sequenciamento está acontecendo, os pontinhos aqui. E se ampliar isso aqui mais, daí você vê os pontinhos, tá? Cada pontinho disso aqui é uma reação de sequenciamento, um pedaço do DNA sendo sequenciado. E você vai fazendo essa reação de sequenciamento e sequencia até 150 nucleotídeos por região sequenciada, né? O Illumina barateou muito. E foi o Illumina que permitiu, por exemplo, você ter genoma humano ao preço de $1.000, tá? Ao preço de $1.000. Hoje, para fazer o genoma de um inseto, dependendo do inseto, aí o preço vai variar de uns $200 até uns $1.000 e poucos, dependendo de várias escolhas que você faz. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. O Illumina surgiu em 2006 e ele foi evoluindo e melhorando até que em 2010, 2011 surgiu a terceira geração de sequenciador, que é o PacBio, da Pacific Biosciences. A diferença do PacBio para o Illumina é que no Illumina a DNA polimerizava um nucleotídeo e você parava para ver o que ela botou ali, qual era o nucleotídeo que ela botou. E isso fazia com que a polimerase não durasse muito tempo, ficava caro e tal, né? E o PacBio é um sequenciador de terceira geração porque ele agora vai ver o que a polimerase faz, mas ele faz em tempo real. Então a DNA polimerase ela fica dentro de uma lâmina também, com vários poros. Lá no fundo do poro tem a DNA polimerase que fica presa lá no fundo do poro. E aqui tem uma lente hiper, né, potente, que vai ficar olhando o que a DNA polimerase está fazendo, tá? Mas na verdade ela não consegue distinguir o nucleotídeo pela forma do nucleotídeo. Ela distingue porque os nucleotídeos têm fluorocromos acoplados nele de cores diferentes. Então, quando um nucleotídeo entra lá, você consegue ver, opa, é um fluorocromo azul, e daí você sabe, então é G, que foi incorporado. E você vê isso acontecendo em tempo real, a polimerase trabalhando em tempo real. A grande sacada disso aqui é que isso permite você sequenciar uma região do genoma muito grande de uma única vez, até 20.000 nucleotídeos por vez. Na verdade, consegue chegar até 70.000, mas a grande maioria das sequências produzidas vão ser de 20.000 nucleotídeos. Então, consegue sequenciar até 70.000 nucleotídeos por vez. E isso foi uma grande revolução, porque começou a nos permitir ver coisas que antes a gente não conseguia ver nos sequenciamentos anteriores, de segunda geração e de primeira geração, que são as regiões repetitivas. Sabe aqueles microsatélites que eu falei antes? Essas regiões repetitivas. Mas a gente descobriu que as regiões repetitivas não são só de microsatélites. Existem genes que também são repetitivos, tá? E com os sequenciamentos anteriores a gente não conseguia ver esses genes repetitivos, porque a gente... eu já vou dar um exemplo lá no futuro o que é isso aqui, tá? Vai ter um slide para mostrar para você o que é o problema dessas regiões que são muito iguais e por que os sequenciadores antigos não conseguem lidar com eles. E agora, em 2015, surgiu a quarta geração de sequenciadores, que é a que mais revolucionou a genômica e mais está revolucionando a genômica de populações, que é o MinION, é um sequenciador por nanopore. Ele consegue sequenciar até 1 milhão de nucleotídeos por vez, ou seja, já é um bom pedaço aí dos cromossomos. E tem a possibilidade, a perspectiva de que um dia consiga sequenciar cromossomos inteiros. Seria o sonho da genômica. Você sequenciar um cromossomo do telômero até o outro telômero, tá? Ele é um dispositivo portátil, então dá para levar para campo. Vou ficar 1 mês em campo coletando os bichos. Eu posso levar isso aqui para campo e fazer o sequenciamento em campo, tá? Porque ele é mais ou menos do tamanho de um pendrive, acopla no notebook e leva para lá. Além disso, eles têm um sequenciador que é um tablet, tá? É um tablet. E eles estão para lançar um sequenciador que você acopla direto no celular. Eu vou falar bastante do MinION agora porque o MinION vai revolucionar. Mas antes disso, vamos falar um pouco daí de custos. Tá, Leonardo, afinal de contas, quanto custa então fazer os genomas hoje em dia? Fazer genoma. Não estou nem pensando em genômica de populações, que genômica de populações a gente tem outras abordagens que barateiam muito o custo, tá?
mas para fazer um genoma completo. Quanto custa hoje em dia? Então o Illumina, a gente sempre calcula o preço por nucleotídeo sequenciado. Como o preço é muito barato por nucleotídeo sequenciado, a gente transforma isso em bilhão de nucleotídeo sequenciado, tá? Então o Illumina custa $200 para cada bilhão de nucleotídeo sequenciado, o PacBio é 215 e o Minion custa $80 para cada bilhão de nucleotídeo sequenciado. É possível diminuir esses custos dependendo da sua abordagem. Tá? A profundidade mínima, o que é isso aqui? Para a gente montar o genoma depois, a gente sequencia, mas é tipo um quebra-cabeça, a gente sequencia vários pedaços aleatórios. Para depois montar esse quebra-cabeça numa figura que a gente consegue entender, a gente tem que, na verdade, sequenciar muitas vezes mais o tamanho do genoma. Então, um organismo, vamos supor, tem 1 bilhão. Vamos lá, Anopheles. Anopheles tem 300 milhões de nucleotídeos no genoma. Você tem que sequenciar 300 milhões vezes 30 para conseguir montar o genoma com qualidade. No Illumina, no PacBio também é 30, no Minion é 50 vezes. E daí, cada sequenciador produz um mínimo, tá, de sequenciamento. O sequenciamento mínimo no Illumina é 5, no PacBio é 7 bilhões e no Minion é 15 bilhões. E o custo acaba sendo assim, ó, no Illumina $1.000 por 5 bilhões de nucleotídeos sequenciados, no PacBio $1.500 por 7 bilhões de nucleotídeos sequenciados e no Minion $1.200 por 15 bilhões de nucleotídeos sequenciados. Ou seja, o Minion é o que custa mais barato hoje para ser utilizado. É portátil e é o mais barato. Tá? E aqui eu fiz uma tabelinha para mostrar quanto custaria fazer um genoma nos três sequenciadores. Então o Illumina vai custar, aí, dependendo do artrópodo, de $1.000 a $12.000. Tá? Então, dependendo do artrópodo, custa bem barato, $1.000, mas dependendo do artrópodo vai custar bem caro, 12.000. Já o PacBio, dependendo do artrópodo, vai custar de $1.500 a $13.000. E o Minion vai custar de $1.200 a $6.000. Tá? Então, esses valores aqui vai depende de um monte de coisa. Isso aqui eu falo mais na minha disciplina sobre essas escolhas e tal. Mas hoje o Minion é uma das melhores escolhas para fazer um genoma completo. Na genômica de populações, a gente utiliza os dois. A gente utiliza o Minion para fazer o genoma completo e identificar regiões que são variantes e regiões que são de interesse, tá? E daí você pode pegar aí 30 mil regiões, 30 mil regiões não, mas você vai pegar umas 3.000 regiões de interesse. E depois que você selecionou as 3.000 regiões de interesse, você utiliza o Illumina, que daí você consegue baratear muito e custar uns $50 por amostra para sequenciar aquelas 3.000 regiões de interesse. Vou falar um pouco do Minion, então. Então, o Minion ele é muito poderoso. Hoje, o Minion pode sequenciar gerar até 30 bilhões de nucleotídeos de sequência. Tá? Ele é portátil, ele sequencia em tempo real e vou mostrar para vocês por que ele é o melhor hoje. Ele não usa DNA polimerase igual aos outros. Tá? E ele não tem tamanho restrito da leitura do DNA. Tá? E alguns experimentos chegaram a sequenciar até 4 milhões de nucleotídeos num único experimento. Como é que ele funciona? Ele funciona através de um nanoporo. Daí que vem o nome da tecnologia, nanoporo. Desculpa, gente. Minha garganta começou a arranhar. Então a gente tem uma membrana, tá? Uma membrana biológica, não é membrana plasmática, mas é uma membrana biológica, por onde passa uma corrente elétrica. O DNA ele é acoplado numa helicase e essa helicase vai encontrar o poro. A helicase abre o DNA e joga uma fita lá para dentro. E agora, quando o nucleotídeo passa por aqui, altera o campo elétrico. E essa alteração do campo elétrico é que é lida aqui, ó, e determina o nucleotídeo. Veja que não tem picos específicos para você ler se é G, A ou T, tá? Porque aqui é uma combinação, na verdade, a cada 4 nucleotídeos ele gera um campo elétrico diferente. E a partir dessas combinações aqui, o software vai entendendo o que está sendo lido ali. Então, como não usa DNA polimerase, não tem que polimerizar, botar nucleotídeo, coisa assim, você pode passar uma fita de DNA aqui do tamanho maior possível. Hoje, a nossa restrição, a gente não consegue sequenciar um genoma, um cromossomo inteiro, porque a gente não consegue isolar um cromossomo inteiro para ser sequenciado. Ele sempre quebra, tá?
E daí é que surge assim, os protocolos com maior cuidado para isolar DNA quebram em pedaços aí de até 4 KB, né? 4 milhões de nucleotídeos, tá? 4 MB. Qual é a novidade que o Minion tem em relação ao Illumina, por exemplo? Vamos pensar assim que isso aqui é uma região, né? O DNA molde é um cromossomo, tá? Bem pequenininho aqui para a gente visualizar. Isso aqui é um cromossomo, tá? O Illumina, ele sequencia, lembra que eu falei, ele sequencia 100 nucleotídeos por vez. Então o Illumina, ele vai pegar isso aqui, vai quebrar em pedaços aleatórios e vai gerar várias sequências aleatórias. E a gente não sabe de onde elas vêm porque... Desculpa aí, mosquito mordendo meu pé. A gente não sabe de onde elas vêm porque o sequenciamento surge depois. A gente não tem um DNA molde para comparar, né? Não é igual quebra-cabeça que tem a foto na capa para você saber como monta, tá? E tem uns problemas graves que é, por exemplo, assim, ó, daí você vai ter sequências geradas que aqui, ó, é tudo A. Obviamente, a sequência gerada veio daqui, né? Dessa região aqui, ó, onde tem um monte de A, tá? Mas esses aqui são 7 As. Esses 7 As são esses 7 daqui? Ou são esses 7 daqui? Ou são 7 aqui do meio? A gente não sabe, tá? Nossa, mosquito chato. A gente não sabe de onde que isso veio. Então, quando a gente faz um sequenciamento de um genoma por Illumina, essas regiões que são repetitivas, tá? Elas geralmente são apagadas do genoma final. São apagadas, você perde elas no genoma final. Como eu falei, hoje nós sabemos que existem regiões repetitivas que são de genes. Então são genes que se repetem, fazem várias repetições. E essas regiões são perdidas no sequenciamento Illumina. Já no sequenciamento do Minion, você consegue pegar a fita de DNA e sequenciar daqui até lá no final, tá? Então ele produz uma sequência só. Logo, não existe ambiguidade nas regiões repetitivas, não existe dúvida de como que elas estão e como que elas se posicionam. E por isso a gente consegue agora estudar genes que são repetitivos, genes que possuem muitas cópias. Como, por exemplo, lembra que eu falei as P450? Existem até 70, 100, 130, 140, né, dependendo da espécie. Essas P450, elas obviamente elas vão sendo diferenciando com o tempo uma das outras. Mas existem várias delas que são idênticas, praticamente idênticas, tá? E a gente só consegue montar elas porque às vezes tem 2, 3 nucleotídeos de diferença. Mas e se tiverem mais variações, mais cópias que são mais parecidas e a gente não montou? Ou se na hora de montar ele juntou sequências que eram diferentes em uma sequência só, a gente não sabe o que o computador está fazendo ali. Quer dizer, a gente até sabe, a gente sabe quais são os erros que tem e tal, tá? Mas com um Minion, a gente conseguiria ver todos esses genes sem nenhum problema, ok? Então, a minha comparação que eu ia, lembra lá, eu falei, lá no futuro eu vou falar para vocês a ideia, qual é a grande vantagem do nanopore em relação aos anteriores. Os anteriores era como se a gente pegasse e sequenciasse uma região do genoma e tudo que a gente vê é isso aqui, ó, tá? Tudo que a gente vê do genoma é isso aqui, ó. E daí a gente vai ter vários pedacinhos e agora a gente tem que montar uma pintura que seria mais ou menos deste tamanho aqui. Vou desenhar aqui, tá? Imagina que a pintura original seria mais ou menos deste tamanho. E a gente tem vários bloquinhos que são assim, ó, quadradinhos verdes. E aí, como é que você bota? Em que ordem? Como é que você encaixa? Tá? Já o nanopore é como se você pegasse e visse isso aqui. Ó. Na verdade, o meu desenho seria até maior, né? Tá? E visse isso aqui numa única sequenciamento, você já tem a pintura inteira dele, com todas as variações, com todas as nuances. Então, um Minion para a genética de populações é essencial. Como é que a gente faz isso no final das contas? Tá? Vai ser daqui a pouco, desculpa, eu esqueci que tinha um slide aqui antes. Então, o Minion hoje ele pode ser utilizado para genômica, como eu falei, genômica de populações, identificação de variantes de nucleotídeo, variação em cópias de genes. Tudo isso aqui, ó, é de genômica de populações, na verdade, tá? Na transcriptômica, o Minion ele consegue ler RNA direto, os outros não conseguem ler RNA direto. A gente consegue identificar splicing alternativo, a gente consegue identificar genes que são expressos
na interação parasita-vetor, condições fisiológicas diferentes, tá? E metagenômica, a gente consegue estudar a interação de parasitas e microbioma, interação de drogas e parasitas, tá? No intestino dos insetos, isso eu estou falando. E também estudar a ecologia, como que o microbioma dos vetores muda de acordo com o habitat em que ele vive. Os custos aqui só para, né, relacionar, então, usando o Minion, tá? O genoma de um flebotomínio custaria em torno de $1.400, de um mosquito entre $1.200 a $2.200, e barbeiro hoje eu estou fazendo o genoma por $2.200 lá no laboratório. A gente tem um equipamento desse no laboratório. Transcriptoma, tá? Então vai custar aí uns $1.200, se fosse protozoário seriam $120, pensando na interação parasita-vetor, né? E metagenômica uns $1.200 para até 6 amostras diferentes, o que dá uns $200 por amostra, tá? Agora é o seguinte, a 10 pessoas falam, tá, Leonardo, mas aí tá caro ainda, porque você falou que para fazer genômica de populações, eu tenho que sequenciar pelo menos uns 1.000 indivíduos. Se eu pegar 1.000 indivíduos, mosquitos, e multiplicar pelo valor aqui, vai dar $1.200.000 para um projeto. Certo? Certíssimo esse pensamento, quem pensou isso, tá? Não dá para fazer genômica de populações exclusivamente com o Minion. O Minion ele é barato para fazer um genoma, mas ele não consegue lidar com um grande volume de amostras, não sai mais barato. Já o Illumina, ele consegue, o que a gente fala, multiplexar para reduzir muito o custo. Se o genoma que você tem é pequenininho, ele consegue reduzir muito o custo, o que o Minion não consegue. Tá? Se o genoma ele vai ficando pequeno, o Minion não consegue reduzir muito o custo, tem um limite de redução dele. Já no Illumina, o limite sai para $40 por genoma se o genoma for pequeno. Mas como é que eu pego o genoma de um mosquito, que tem 300 milhões de nucleotídeos, e transformo num genoma pequeno para sequenciar? A ideia que existe é mais ou menos a seguinte, eu vou depois mostrar um projeto para vocês. É eu sequenciar com o Minion vários indivíduos, tipo uns 10 indivíduos de populações diferentes. Comparo os genomas e eu vejo o que tem de diferente nos genomas. Eu não tenho poder estatístico para dizer que aquela diferença é responsável para o fenótipo, né, tipo a resistência inseticida que eu estou observando. Mas é o suficiente para eu ver que tem uma diferença. Agora, se eu quero testar isso estatisticamente, eu posso, no Illumina existem protocolos, onde eu consigo sequenciar regiões específicas. E eu consigo sequenciar, escolher até 3.000 regiões para serem sequenciadas. E daí, com isso, cada amostra custa $40 para ser sequenciado. Então, agora eu faria 1.000 amostras por $40, o que vai dar $40.000 para eu fazer 1.000 amostras. Mais os $10.000, $12.000 para eu fazer as amostras iniciais, ou seja, $60.000, o que é totalmente factível, tá? Então, eu vou dar um exemplo assim, hoje está sendo utilizado isso no projeto que eles chamam de Anopheles gambiae 1.000 genomas. Na verdade, eles já sequenciaram mais de 1.000 genomas, tá? E eles utilizaram, no início não era Minion, tá? Quando eles começaram o seu projeto de genoma, mas hoje eles utilizam Minion para sequenciar indivíduos de algumas populações e identificar quais são as regiões importantes a serem sequenciadas. E depois eles sequenciam por Illumina vários centenas de indivíduos e eles já têm aí uns 3.000 indivíduos sequenciados, tá? E o que eles descobriram, por exemplo, aí, tá? Já foram sequenciados mais de 3.000 insetos, com diferentes graus de resistência a inseticida. Então, a principal questão aqui é o Anopheles gambiae, lá na África, tem um problema de resistência a inseticida muito grave, e eles querem identificar por que está acontecendo essa resistência a inseticida, já que o gene KDR não era capaz de explicar tudo o que eles viam, tá? E daí eles descobriram, né, que várias regiões que são as bases genéticas que conferem adaptação a inseticida e mapearam mais de 1.000 mutações. E eles mostraram que o número de cópias de genes, a variação do número de cópias de genes, lembra que eu falei que antes a gente não conseguia ver essa variação e hoje com o Minion a gente consegue ver essa variação? Essa variação é muito, muito, muito importante para conferir resistência a inseticidas. No final, o que se descobriu com esse projeto, que já foi mais de 3.000 insetos, eles continuam sequenciando,
é que não existe só um gene que confere resistência a inseticida. É um arsenal de coisas. São mais de 1000 mutações, variações de cópias de genes e muitas outras coisas. Então, o que chegou à conclusão? Inseticida não vai resolver o problema para controlar a malária na África. E não vai resolver o problema para controlar a malária no Brasil. E não vai resolver o problema para controlar a Aedes aegypti, dengue, zika, chikungunya no Brasil. E não vai resolver o problema para controlar alguns outros insetos que têm perfis semelhantes, vamos dizer assim, tá? A mosquitos de reprodução, multiplicação, né, voo e tal, tá? Então o inseticida não vai resolver o problema. Precisamos pensar metodologias mais eficientes para o controle dessas doenças. Às vezes nem mirando no controle de vetores, mirando em outras coisas. Tá? E para finalizar aqui a aula, vou falar um pouco então de um projeto do nosso laboratório, tá? Que é utilizar a genômica de populações para entender e controlar a transmissão da doença de Chagas na América do Sul. Nem assim, controlar. O objetivo do projeto não é controlar a transmissão, é entender melhor assim e pensar perspectivas para o controle. E a questão aqui que é interessante, que surgiu, que é interessante e por que a gente quer usar genômica de populações, é em relação ao Triatoma infestans. Então, o Triatoma infestans, o que acontece? Ele surgiu na região do Chaco boliviano, que é mais ou menos essa região aqui pintada de verde, tá? Pega Paraguai, Argentina, é a região do Chaco que tem aqui. Lá, o Triatoma infestans ele é basicamente silvestre, invadindo habitações ocasionalmente, tá? Já fora da região do Chaco, olhando agora na região dos Andes, o Triatoma infestans ele é silvestre, mas ele também já é bastante doméstico. É muito frequente encontrar ele em habitações aqui. E quando a gente sai então dessa região, indo aqui para a Argentina, para o Paraguai, Uruguai e para o Brasil, como era há décadas atrás, o Triatoma infestans ele é doméstico, totalmente doméstico, bem antropofílico, tá? Então são variações comportamentais de populações distintas. E uma das perguntas que eu quero entender é por que existe essa variação comportamental? Qual é a base genética para essa variação comportamental? A gente já tem algumas ideias assim, né? Porque, por exemplo, quer dizer, não é uma ideia, a gente já tem umas coisas assim, por exemplo, o genoma do Triatoma infestans andino tem 2 bilhões de nucleotídeos de tamanho. O genoma do Triatoma infestans não andino, que é esse domiciliado, ele tem 1 bilhão, um pouco mais de 1 bilhão de nucleotídeos de tamanho, ou seja, quase metade do tamanho. Na verdade, é 35% menor. Por quê? O que esse genoma maior tem que esse genoma menor não tem? É uma das perguntas, tá? E agora, o que acontece também aqui? Apesar desse Triatoma infestans não andino ser muito antropofílico e muito domesticado, a gente conseguiu controlar ele no Brasil usando inseticida, porque ele era suscetível a inseticida e se mantém hoje, mesmo lá na Argentina, a maioria das populações é suscetível a inseticida. Já os indivíduos lá do Chaco, silvestres, e que estão agora nos Andes, eles são muito resistentes a inseticidas. Apesar deles serem mais silvestres e até que nos Andes ter um comportamento um pouco mais domiciliado, eles são muito resistentes a inseticidas. E agora, assim, e aí? O que esse tamanho de genoma, o que esse local, tudo isso, como é que tudo isso se relaciona? É aí que vem o projeto de genômica de populações de Triatoma infestans. O objetivo aqui o que é? É pegar indivíduos de 10 populações diferentes, daqui da Bolívia, da Argentina, do Brasil, e sequenciar com o MinION, mapear aquelas 3.000 regiões diferentes, variantes, e agora usar o Illumina para sequenciar pelo menos 1.000 indivíduos das várias populações e agora sim, com estatística, conseguir fazer correlações às diferentes características ecológicas destes indivíduos. Que o problema é que ainda não tenho financiamento para esse projeto. Espero ter financiamento. A gente já tem o MinION, a gente já está começando a fazer algumas coisas aí com um pouco de dinheiro que tem, né? Mas espero ter financiamento em breve para isso, porque eu acho que é uma coisa muito legal, é a minha paixão. E eu espero que vocês tenham gostado e visto assim, poxa, que legal isso, né? Porque é muito legal poder despertar
essa admiração. Às vezes vocês podem não se apaixonar por isso aqui ou nunca trabalhar com isso aqui, mas pelo menos pensa assim, nossa, que legal, que na ciência é muito legal a gente ficar empolgado com coisas interessantes. Afinal de contas, é isso que a gente quer ser cientista, para responder perguntas que a gente acha, eu respondo as perguntas que eu acho interessante e vocês vão responder as perguntas que vocês acham interessantes. Tá bom, gente? Então, é isso aí. Né? Aqui tinha mais algumas coisas falando aqui, mas vamos lá. Então, a genética de populações é para saber se uma população está evoluindo ou não, saber qual força evolutiva está predominante, saber como que os genes estão evoluindo, como que as populações se relacionam, como que uma espécie, né, um vetor se dispersou geograficamente, como que elas se originam. Tá? Então essas são as perguntas que a gente tenta estudar na genética e na genômica de populações. Falou, galera! Qualquer dúvida, me perguntem, eu tô aí, tá? Tô na área, mandem e-mail, mandem áudio, me procurem quando acabar a pandemia, se quiser ir lá no laboratório me procurem no laboratório. Se quiserem ver o Minion funcionando, né, no futuro, aí a gente pode tentar combinar para vocês verem o Minion funcionando. É isso aí. Falou, um abraço para todos.